Olá, tudo bem? Você sabia que o sistema Golgiense faz um controle de qualidade em todas as substâncias e vesículas que serão encaminhadas aos seus destinos? É sobre isso e mais alguma coisa que a gente vai conversar hoje nessa aula sobre sistema Golgiense. Eu sou o professor Bilipol e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, aula de sistema Golgiense especialmente para você. Vem comigo! Ok, galera. Complexo Golgiense. O complexo Golgiense resume-se em um conjunto de sacúlulos lameliformes, membranosos e interligados. Esse conjunto de sacúlulos, costuma-se denominá-los de dictiossomos ou golgiossomos. Vale salientar que o complexo golgiense, ou sistema golgiense, é uma central de distribuição, tá certo? Ele pega substâncias, pega compostos, provenientes de outras organelas, ele empacota isso para depois secretar essas estruturas ou viabilizar o processo de secreção de substâncias. Organela, então, descoberta por Camilo Golgi em 1898. Primeira coisa importante sobre o complexo golgiense, ou sistema golgiense, uma observação, é que o Golgi ele tem relação direta com o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, se você ainda não assistiu a aula de retículo endoplasmático, assista, mas sabemos que o retículo endoplasmático rugoso ele é responsável pela síntese de proteínas de exportação, proteínas que serão utilizadas do externo à célula, fora da célula, em meio extracelular. Então, essas proteínas que são sintetizadas por esse retículo são encaminhadas certo? Para o sistema, para o complexo golgiense. Esse complexo golgiense, então, irá processar essas proteínas, certo? Vesicular essas proteínas, formando, então, grânulos específicos, e esses grânulos, então, serão eliminados pelo Golgi para o citoplasma da célula, para que essas partículas sejam, então, exocitadas para o meio extracelular. Ok? Muito bem. Nós temos aqui a estrutura básica do sistema golgiense para você compreender melhor como essa organela funciona. Então, veja só. Ela divide-se em três partes importantes. A primeira parte é essa face aqui, que é chamada de face cis. Essa face cis também é conhecida como a face formativa. Entendido? Ela está voltada exatamente para o lado do retículo endoplasmático rugoso. Então, todas as proteínas sintetizadas pelo retículo endoplasmático rugoso, elas serão repassadas para o Golgi. Essas proteínas penetram, então, pela face cis, que é a face formativa. A outra face, do outro lado do conjunto de sacúlulos, você tem a face trans, que é chamada de face de maturação. Ela é voltada para a membrana plasmática, ok? E aí nós temos a região mediana. Essa região mediana ou região medial é a região de modificação. Então, como funciona? O Golgi recebe, então, as proteínas a partir do retículo endoplasmático rugoso, processa essas proteínas na região medial, ok? Empacota e libera essas vesículas, como você pode ver aqui, que são vesículas secretoras, vesículas de secreção. Aqui você está vendo a formação de uma dessas vesículas e essas vesículas, então, serão encaminhadas para o mecanismo de exocitose, para o processo de exocitose, para que sejam jogadas para fora da célula, porque essas proteínas são de uso extracelular, ok? Então, a função clássica do Golgi refere-se ao quê? A função dele é receber, ok? Modificar e endereçar as substâncias que são encaminhadas até ele, e que ele promove, então, todo o processamento para a formação de vesículas que serão, então, liberadas a partir da sua face
trans. Observação importante, observação IPC2, é uma observação importante pra cacete, tá? O material recebido e endereçado, então, ele vai no interior de vesículas nesse Golgi. E quais são os tipos dessas vesículas? Você tem as vesículas de exocitose, que são chamados de grânulos de secreção, entendido? Os grânulos de secreção são vesículas de exocitose, tá certo? Você tem também os lisossomos primários, tá? O lisossomo, que é uma organela rica em enzimas hidrolíticas, tá? Essas enzimas são responsáveis por promover a digestão intracelular, tá? É uma outra temática, um outro organoide que nós vamos estudar também de maneira conjunta. Os lisossomos têm origem a partir do Golgi. Então, o retículo endoplasmático rugoso sintetiza, né, as diversas variedades de proteínas enzimáticas presentes no lisossomo, envia para o Golgi pela face cis, ele processa então na região medial, faz a vesiculação lá a nível de face trans e libera então esse conteúdo enzimático envolto por uma membrana específica, formando então esse lisossomo primário. O Golgi faz só isso? Não, ele tem também outras funções importantes. Ele é responsável pela síntese de polissacarídeos. Então, se uma célula precisa de celulose, se uma célula precisa de amido, se uma célula precisa dos polissacarídeos importantes que são encontrados nas estruturas ou nas reservas vegetais, esses polissacarídeos serão sintetizados então pelo Golgi. Entendido? Glicogênio nas estruturas animais e por aí vai. O Golgi também é responsável pela formação da lamela média na divisão celular das células vegetais. Entendido? A célula vegetal, o processo final de divisão celular de uma célula vegetal, envolve uma membrana chamada de lamela média. A formação dessa membrana está relacionado exatamente com o sistema golgiense. Tá? O que é que acontece então? Na região mediana da célula, no final da divisão celular da célula vegetal, surge então uma membrana chamada de fragmoplasto. Tá? Esse fragmoplasto aí, nessa membrana, será colocado então pectina e hemicelulose. Hemicelulose é uma celulose pela metade. O termo hemi quer dizer metade. A hemicelulose é uma molécula menor do que a celulose comum, por isso que ela é chamada de hemicelulose. E essa hemicelulose, então, será impregnada nessa membrana, nessa lamela média, para reconstituir a parede celular da célula vegetal nesse lado, ok? Que mais é função também do Golgi? Formação do acrossomo nos espermatozoides. Tá? Os espermatozoides, a cabeça do espermatozoide tem um capuz. Esse capuz, o conteúdo dele é enzimático, chama-se acrossomo, tá? E a constituição desse acrossomo também tem relação direta com o sistema golgiense. Duas enzimas são extremamente importantes do acrossomo, uma delas é a hialuronidase, tá? E a outra é a acrosina. Para que servem essas enzimas? Pronto, eu desenhei um esquema aqui legal para mostrar isso aí para você. Olha lá, nós temos aqui o ovócito e nós temos aqui os espermatozoides no processo de fecundação do gameta feminino. Perceba o seguinte, o espermatozoide na cabeça dele, essa área aqui vermelhinho, está representando exatamente o acrossomo do espermatozoide, tá certo? O acrossomo ele está aqui. Muito bem. Dentro desse acrossomo eu vou encontrar a hialuronidase, tá certo? O ovócito tem um grupo de células que o reveste externamente, é a primeira camada mais externa do ovócito. Entendeu? Essas células aqui formam uma estrutura chamada de corona radiata. Essas células são perfeitamente justapostas entre si. Tá? Elas são aderidas, a aderência dessas células deve-se ao ácido hialurônico. Entendido? E é aí onde entra a hialuronidase. Perceba que o espermatozoide ele precisa penetrar, tá, essa parede de células aqui que forma a corona radiata através dessas células. Como ele consegue isso? O acrossomo libera a enzima hialuronidase,
que destrói então o ácido hialurônico, afrouxando as células, tá? Ou eliminando a adesão entre as células da corona radiata. E aí o espermatozoide vai abrindo espaços por entre as células, tá? Ele vai sendo empurrado pelo batimento flagelar, ok? Aí ele vai atingir a segunda camada de proteção, ok? Do ovócito, que é a zona pelúcida. A zona pelúcida é constituída por glicoproteínas. As glicoproteínas EP1, glicoproteínas EP2, glicoproteínas EP3, tá? Glicoproteína é uma cadeia proteica associada a uma cadeia glicídica, a uma cadeia de açúcar. Então, é essa aí a composição da zona pelúcida. Entendido? Essa zona pelúcida aqui, das 3 proteínas, eu tenho a ZP3. A ZP3 representa a proteína mais importante porque ela é espécie específica. Ela permite que o espermatozoide da espécie ancore, ok? Na célula gamética, evidentemente. E aí o que acontece? O acrossomo libera então a enzima acrosina, tá certo? Que destrói exatamente os glicídios e as glicoproteínas na região onde ele está, ok? Ó, tá vendo? Ele penetrou a corona radiata, atingiu a zona pelúcida, consequentemente penetrou pela zona pelúcida e atingiu agora a membrana plasmática, que está representado por esse envoltório aqui em amarelo, tá certo? Ok? Entendido? Nesse ponto aqui, o acrossomo já se desgastou bastante. Abrem-se, consequentemente, fenestrações aí, porque ocorre a fusão da membrana plasmática do espermatozoide com a membrana plasmática do ovócito, ocorrendo, então, a ejeção do pronúcleo masculino para o interior dessa célula. Mas isso aqui a gente estuda em melhores detalhes na aula em maiores detalhes na aula de fecundação e fertilização, tá? Lá na reprodução humana é que a gente vê isso aí. Mas aqui é só para você entender essa função clássica aí do acrossomo, tá? Que tem relação com o Golgi. Ele é produzido formado a partir do Golgi e com 2 enzimas importantes: a hialuronidase, tá? Que destrói o ácido hialurônico que adere às células da corona radiata, permitindo então que o espermatozoide penetre essa camada de proteção e de reconhecimento celular, ok? A acrosina, que destrói as glicoproteínas da zona pelúcida, permitindo então que o espermatozoide possa atravessar a zona pelúcida, fundindo a sua membrana plasmática com a membrana plasmática do ovócito, facilitando então o processo de fecundação na reprodução. Belezinha? Ok? E para finalizar, uma coisa extremamente importante relacionada ao Golgi é o seu controle de qualidade. Como funciona o controle de qualidade? Olha só, eu tenho um retículo endoplasmático rugoso, a gente já falou que o retículo endoplasmático, tá? Ele trabalha concomitantemente com o Golgi, existe uma relação íntima entre o trabalho do retículo endoplasmático e o trabalho do Golgi. Então vamos lá. O retículo endoplasmático sintetiza as proteínas que deverão então ser empacotadas pelo sistema golgiense. Essas proteínas então são encaminhadas para o Golgi pela sua face cis, tá? A face cis, que é a face formativa. Na face mediana, essas proteínas serão processadas, vesiculadas e serão ejetadas do Golgi pela sua face trans. Ok? Beleza? Vamos lá. Da face trans, essas vesículas que saem podem formar lisossomos, podem formar vesículas, tá? Que serão exocitadas para o meio extracelular, ou poderão formar vesículas que em certas situações ficam associadas à superfície da célula, a nível de membrana plasmática. Entendido? Certo? Muito bem. Então, produz-se aqui, envia para o cis, vai para a face trans e aí destina-se, né? Chama-se endereçamento, essa fase aqui de destino, tá? Agora, a partícula ou a vesícula formada só seguirá o destino se estiver em perfeitas condições de funcionamento. Pronto, esse é o detalhe importante sobre o controle de qualidade. É a nossa observação
IPC3. E aí, observação IPC4. Se não, ok, ele verificou a vesícula formada, as proteínas que formam o seu conteúdo não estão em conformidade, manda de volta para a face cis. E aí, na face cis, o Golgi tenta reparar. Não conseguiu, manda de volta para o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático tenta reparar. Não conseguiu reparar nem na face cis do Golgi, nem no retículo endoplasmático rugoso quando fez o retorno. O que é que eu faço agora? Eu vou destinar essa partícula, tá, que não está formada da maneira conveniente, da maneira ideal para ser eliminada, então eu mando para o proteossoma. O proteossoma é um corpo celular responsável por fazer a destruição, tá, dessas partículas que não foram bem formadas ou no retículo endoplasmático rugoso ou no mecanismo de processamento do Golgi. Então, o proteossoma destrói essas partículas, tá certo? Essas eram, então, as informações importantes que eu tinha a passar para você nessa aula sobre sistema golgiense. Beleza? Se ficou alguma dúvida, reveja a aula. Não esqueça de ir na descrição do vídeo para baixar o seu biomap dessa aula que você acabou de assistir e também o seu bioese com gabarito específico sobre o estudo dessa organela tão fantástica, essa organela de endereçamento de partículas, tá? Que é o sistema golgiense. Nos encontramos então na próxima aula. Inscreva-se no canal se você gostou. Muitas aulas estão disponíveis lá, muitas aulas novas ainda estarão disponíveis lá. Faça isso e até a próxima aula. Tchau!